Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. O que interessa, na verdade, desse Vasco Sampaio Corrêa é como o Vasco pode garantir o acesso, né? O Vasco entra de uma maneira bem confortável na rodada. Tá na terceira posição, não tá mais em quarto. Ou seja, não é o primeiro time na beirada. Mas lembrando, nem Vasco, nem Bahia podem ser ultrapassados nessa rodada. Vamos por partes. Se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa, chega a 62 pontos e ninguém dessa turma do quinto para baixo pode alcançar mais essa pontuação. A pontuação máxima do Ituano é 60. Ou seja, sendo bem claro e direto, se o Vasco vencer na rodada, o Vasco sobe. E aí, garante, se o Vasco empatar, em caso de empate, só o Ituano permanece na disputa com o Vasco. E a última rodada da Série B é exatamente Vasco e Ituano. E aí você tem aqui uma possibilidade do Ituano na última rodada empatar em pontos com o Vasco, empatar em número de vitórias, que iria 16 aqui, e aí teria que tirar uma diferença, caso o Ituano vença, por exemplo, por um gol de diferença o Londrina, ele teria que tirar uma diferença de 4 gols para o Vasco. Teria que vencer o Vasco por 3 gols de diferença ou mais. Então vamos lá, mais uma vez. Cenário 1, vitória do Vasco, Vasco sobe. Cenário 2, empate do Vasco, o Ituano precisa vencer para continuar sonhando. Caso o Ituano não vença, o Vasco sobe mesmo assim. Independente de resultado do Sport e dos outros times. Essa aqui é a classificação nesse momento. A diferença do Vasco para o quinto é de 5 pontos. Para os outros é de 6. Ou seja, para Londrina, Sport chegarem no Vasco, o Vasco não pode mais pontuar. Então, um pontinho que o Vasco faz contra o Sampaio Corrêa, só o Ituano segue na briga. E para o Ituano continuar na briga, só vitória sobre o Londrina. Agora, se o Vasco perder, o cenário muda bastante. Vamos lá, vamos simular uma derrota do Vasco aqui. O Vasco perdeu pro Sampaio Corrêa. E aí você bota uma vitória do Operário, aquele pior cenário possível, né? Vitória do Ituano, vitória do Bahia. O Vasco teria 2 pontos de vantagem para o Ituano. E aí o Vasco teria que perder de novo, né? Aí só uma derrota do Vasco para o Ituano, né? Na última rodada, aí sim uma derrota simples, tiraria o Vasco da Série A. Ou seja, o Vasco basicamente só não sobe para a Série A se perder os 2 próximos jogos, né? Então, assim, um ponto contra o Sampaio Corrêa é muito improvável que o Vasco não suba, né? Porque deixaria o Ituano com a obrigação de vencer o Londrina e com a obrigação de vencer o Vasco, tendo que tirar ainda saldo de gols na última rodada. Então, muito, muito, muito improvável. Se você contar, mesmo com a derrota do Vasco Sampaio Corrêa, tem outras combinações, por exemplo, o Ituano empatando fora, que garantem o Vasco na Série A. Porque caso o Sport vença, ele segue vivo também. Mas aí o Sport teria que tirar na última rodada um saldo, o Vasco teria que perder para o Ituano, e o Sport teria que tirar um saldo de 8 gols. Fazer um 5-0 e o Vasco perder de 4, porque teria que ultrapassar no saldo de gols, porque o Vasco tem muito mais gols pró do que o Sport. Então o cenário é muito, muito positivo para o Vasco